trazendo a santa e a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Que nessa oração você possa dizer: Senhor, fala comigo, fala aquilo que eu preciso ouvir nesta oportunidade. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, agora chegou um momento importante e nós ouvimos a tua santa e bendita palavra, Pai querido. Aqui está o teu servo, o teu ungido. Usa com poder e com autoridade para ministrar a tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, não o que queremos, papai, porque a tua palavra é viva, poderosa, eficaz e nunca volta vazia para ti, meu Deus. Então fala conosco através do teu servo, papai, que tem colocado-se diante de ti como um canal de bênção para a nossa vida, ó Pai. Então usa poderosamente para a glória do teu nome, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Mais um dia que o Senhor nos dá, um dia abençoado, onde nós já estivemos reunidos em outro evento, onde também o nome do Senhor foi louvado. E agora nós queremos meditar junto com os irmãos acerca de algo maravilhoso que Deus tem proporcionado para nós. Já foi falado aqui várias vezes que quando Deus permite qualquer circunstância em nossa vida, sempre tem um propósito bom. E na realização, na execução, no exercício do fruto do Espírito, como já foi lido aqui hoje, existe a nossa fé de que esse fruto que nós estamos exercitando é porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Romanos 8:28, bem conhecido esse versículo, mas é uma verdade que deve ser sempre lembrada por nós. Quando qualquer circunstância que você estiver vivendo, lembre-se de Romanos 8:28, que vai te fazer bem. Tem várias traduções, algumas diferentes, mas uma tradução diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Outras traduções diz: aquele que ama Deus e anda segundo a sua palavra, que é a mesma coisa, o seu propósito. Pode sentar, amados. Nós queremos falar sobre a suficiência da graça. Nós vivemos tempos difíceis, tempos tenebrosos. A Bíblia já nos alertou sobre isso e avisou que viria, mas parece que para muitos ainda está tudo normal, né? E a mensagem que eu tinha preparado para hoje era outra. Era até falar sobre essas gerações que nós estamos vendo. A geração de Noé, a geração de Daniel e a geração de Jó. A geração de Noé era que o mundo tinha se corrompido, a sociedade corrompida. A geração de Daniel era a religião corrompida. E a geração de Jó era a família corrompida. Mas Deus falou assim para mim, no meu coração: ok, guarda isso para depois. Prepara melhor, mas fala sobre a minha graça. Que gostoso a gente ouvir Deus falar conosco sobre graça. Graça é algo que nós temos, recebemos, mas sem merecimento. Ela vem de Deus. Ele quer nos dar, porque Ele nos ama. E quando Ele concedeu o Espírito Santo para nós, foi graça também. Porque quem de nós se julga digno o suficiente para receber o Espírito dele dentro de nós, habitando em nós? Nenhum. Por mais que nós tenhamos uma vida reta,
por mais que procuremos viver uma vida regrada, falhamos. E é por isso que a justiça nossa diante de Deus não serve, mas a justiça de Cristo em nós é suficiente para Deus. E isso é graça. Amém? E Deus, Ele é capaz de nos conceder toda a sorte de bênçãos. Nós vemos lá em Efésios, né? Aquela passagem que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E lá em 2 Coríntios 9:8, quando Paulo fala da beneficência do crente em poder abençoar outros, então ele fala: Deus é capaz de nos conceder todo tipo de bênçãos para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda tenham para repartir com os outros. Quando nós enviamos as ofertas para a Índia, e esse mês os irmãos nas nossas igrejas ofertaram 95 mil ienes para nós mandarmos para a Índia, onde vai órfãos, leprosos e viúvos serem alimentados, comprado roupa para eles, remédios. E todos os meses nossa igreja tem sido beneficente com eles. Isso tem abençoado. Você tira muitas vezes do seu suor, do seu trabalho, até do seu pão, e para abençoá-los. Deus está vendo isso. E todas essas coisas vão contribuir para o nosso bem. A nossa igreja é uma igreja próspera porque nós abençoamos, porque nós damos do que nós temos e dividimos o que é nosso com os outros. E isso é graça. Nós queremos que Deus receba a nossa vida diariamente, para que essa graça nunca falte a nós. E Deus tem suprido essas necessidades, tanto físicas, materiais, quanto também as espirituais. Aleluia! É motivo de você se alegrar e dizer: meu Deus, por que eu estou valorizando tanto as coisas terrenas, sendo que as espirituais são eternas e essas que devo valorizar? Quando Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, ele disse: se já ressuscitaste com Cristo, agora pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as dos céus elas são eternas, as da terra elas são passageiras. Isso não quer dizer que Deus não está dizendo que você não deva trabalhar, não deva se preocupar em comer, beber e tal. Não, mas ele disse: coloque isso, mas não em primeiro lugar na sua vida. Porque lá em Mateus capítulo 6 ele disse: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, tudo que você precisa para comer, beber e vestir, o Pai Celestial vai alimentar você. Então veja, essa graça de Deus é suficiente. E ela tem que ser vivida por nós, para que não vivamos como mendigos no mundo, sendo que somos filhos de um Deus rico e poderoso. Que um Deus que supre necessidade. Que um Deus que conhece o nosso amanhã. Mas que Deus quer que você confie nele, para que ele possa te abençoar com as ricas bênçãos dos céus, nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, nós estamos sempre acima. Regiões celestiais, lugares celestiais, isto é, o crente, ele é olhado por Deus como alguém que já está sendo levantado da terra para os céus, alguém que tem algo de Deus na vida dele, a sua natureza divina já está em você, pois o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo nos foi dado, o amor de Deus está em nossos corações. E se o amor de Deus está em meu coração, eu vou pensar em mim, mas também vou pensar no meu próximo, eu vou pensar nas pessoas, eu vou querer ajudá-las. E como o diácono Livre falou aqui, ele disse que ele aprendeu a não olhar para o problema dos outros, mas poder olhar para ele mesmo, o que Deus quer trabalhar na vida dele, e assim cada um de nós. Se nós vermos um problema com o irmão acontecendo e nos colocarmos no lugar dele, e eu que gostaria que fosse feito,
se eu tivesse esse problema? E aí então nós diminuiríamos os nossos problemas entre nós. As nossas dificuldades de relacionamento estariam bem mais aliviadas. Nós contemplaríamos tudo no ponto de vista de Deus. O profeta Isaías, Deus usando a vida dele, disse: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então, quando isso o profeta falou, Deus falou através do profeta Isaías, foi 750 anos antes de Cristo. Hoje, já faz quase 2000 anos que Jesus esteve na Terra. E essa palavra, então, tem mais de 2750 anos. E essa palavra é viva ainda, porque Jesus veio. E Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu da natureza de Deus em nós. E agora, aquilo que o profeta disse lá, os meus pensamentos e caminhos são mais altos que os vossos, isso está em nós. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos condições de pensar como Deus e ver como Deus. Andar nos caminhos dele, porque o Espírito Santo é o nosso ensinador. Jesus falou: Ele, o Espírito Santo, que eu vos enviarei, Ele vos ensinará. Ele vos fará lembrar do que eu vos falei. E Ele, aleluia, vos levará a me adorar. Quando você adora a Jesus, é porque o Espírito de Deus levou você a isso. Ninguém adora Jesus porque quer adorar. Nós adoramos porque o Espírito Santo que habita em nós nos leva a adorar Jesus. E a gente adora em Espírito e em verdade. Aleluia. Adora com um coração sincero. Adora com a vida, com o comportamento lá fora, não somente na igreja, mas um comportamento que glorifica o nome do Senhor diante do mundo. As pessoas olham para você e para mim, tem que ver Jesus Cristo. Eles têm que enxergar Jesus em minha vida, na sua vida. E aí o nome dele será glorificado. E nós seremos luzes deste mundo de trevas. Jesus nos advertiu que devemos deixar brilhar a nossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Oh, aleluia! Se você quer glorificar a Deus, deixe Jesus viver a vida dele em você. Deixe Jesus mostrar o amor dele através da sua vida. E as pessoas vão olhar para você, já não vão enxergar mais sua roupa, seu cabelo, se você está magro, está gordo, se você está feio, está bonito. Eles vão ver Jesus. Jesus. Eles vão deixar de enxergar o estereótipo, o exterior, e vão começar a enxergar a riqueza que existe no interior, que vai fluir como rios de água viva. E é isso que o mundo precisa hoje, amados, rios de água viva. Aleluia. E esse rio de água viva é o Espírito Santo de Deus que transborda através de nós. Nas nossas atitudes, no nosso comportamento, as pessoas olham para você e eles veem alguma coisa diferente. Que o Senhor possa nos ajudar, que isso seja uma verdade na nossa vida, amém? Amém. Glória a Deus. Em Efésios, Paulo falou sobre as bênçãos espirituais, mas a palavra de Deus, ela afirma isso, e a nossa experiência confirma, porque quando Paulo disse: sabemos que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, anda segundo a sua palavra. Então, amados, se você estiver andando segundo a palavra de Deus, todas as coisas que parecem boas ou más, elas virão para contribuir para o nosso bem. E nós temos que enxergar do jeito de Deus, e não do jeito horizontal, mas do jeito vertical. O Espírito de Deus, se estiver liberdade em mim,
Ele vai fazer enxergar uma adversidade na minha vida como uma mostra de Deus para mim, para mostrar que Ele está conosco. Lá no testemunho da nossa irmã, foi um testemunho de que mostrou: Deus está conosco, aleluia. Aleluia. Hoje, nesse momento, poderíamos estar visitando eles no hospital, não é verdade? Poderíamos estar com uma tragédia acontecendo, que acidente, como nós falamos, ninguém programa. Acidente acontece por distração, por um casuísmo, né? Não tem como você dizer: eu não vou ter acidente. A gente pede a Deus que nos livre dos acidentes, mas eles podem acontecer. Mas Deus, Ele mostra como Ele cuida de nós e guarda. E se Ele permitir, tem propósito. Eu me lembro do propósito de Deus de salvar uma vida ali no hospital, quando nós estávamos visitando, né, a sua mãe ali no hospital, conversando com ela e falando da palavra de Deus para ela. E de repente a intérprete do hospital, correndo, me chamou e disse: pastor, por favor, vamos até a UTI, que tem uma jovem que está hospitalizada ali no UTI, internada, e ela está em estado crítico, a qualquer momento ela pode morrer. Um caminhão passou por cima dela, estava indo para a escola, e na hora da curva o caminhão pegou a bicicleta dela e a roda traseira do caminhão passou por cima daquela jovem. E a gente foi até a UTI, porque estávamos ali no hospital naquele momento. E eu falei com a mãe daquela jovem que eu iria orar para ela. O Jesus que eu iria orar, esse Deus, Ele podia curar aquela jovem, tirar do hospital, sair andando. Mas se não, eu vou orar para Jesus salvar a vida dela. E se Jesus não curá-la fisicamente, espiritualmente, ela vai ser curada, ela vai crer em Jesus, e se ela partir, ela vai para o céu, e um dia você vai encontrar com ela lá no céu, porque você como mãe já é crente em Jesus. E ela aceitou essa proposta que eu fiz. Eu fui, segurei na mão daquela jovem, e pedia para ela dar um sinal, e ela dava um sinal um pouco frágil, mas dava sinal. E quando eu terminei de orar, e viemos embora do hospital, isso era o começo da tarde, no final da tarde, aquela jovem partiu para a eternidade. Todas as coisas contribuem para o bem. Mas, pastor, uma morte numa família de uma jovem é um bem? Não. O bem da morte, se nós lamentamos, mas a eternidade que ela ganhou naquele momento, nos últimos momentos de vida, isso é bênção eterna. Irmãos, a graça de Deus suficiente, ela não quer somente nos agraciar aqui. Tudo que Deus nos abençoar na terra, um dia fica aqui. É verdade ou não é? Mas aquilo que nós conquistarmos para a eternidade, nunca será tirado de nós e nem acabará. Então o propósito de Deus e a graça de Deus muitas vezes, talvez a própria mãe orou muito, e os irmãos de igreja oraram muito pela vida daquela jovem. Agora, Deus salvou nos últimos momentos, e assim aconteceu com outras pessoas dentro desse mesmo hospital. Deus levou a nossa irmã Alessandra ali também no hospital por internação, um problema na cabeça dela, que depois que ela conheceu uma senhora lá dentro que estava com câncer, essa senhora acabou se afeiçoando à nossa irmã, ela falou de Jesus, a pessoa aceitou, nós fomos lá falar com ela e ajudamos, né, no momento de conversa com aquela senhora. E é interessante que ela aceitou Jesus e depois ela partiu. Mas a Alessandra depois voltou no hospital para ver como é que estava aquelas coisas na cabeça, e disse: o médico falou assim: não sei como a coisa desapareceu. Qual o propósito? Todas as coisas contribuem para o bem. Muitas vezes nós oramos a Deus: Deus, eu quero ganhar almas, eu quero, Senhor, me dá almas, eu quero ganhar uma alma, eu quero falar de Jesus, eu não sei como. E Deus proporciona oportunidades. A missionária Niedia, quando foi fazer a cirurgia no hospital também, no Seirei, ali estava uma jovem japonesa que
estava chorando. E ela, na cama do lado, perguntou para a jovem, por que você está chorando? Só que ela falou em inglês e descobriu que a jovem morava na Inglaterra e estava aqui no Japão visitando a família e descobriu um problema, um câncer, que ela teria que fazer a cirurgia. E essa jovem chorando, a neta pôde conversar com ela, falar de Jesus. Nós depois fomos lá e falamos um pouco com ela e levamos mensagens para ela em inglês e ela leu, aceitou. E no dia da cirurgia, nós fomos visitar, estávamos lá, não tinha ninguém da família, só nós estávamos lá. E eu perguntei para ela, você vai entrar para a cirurgia. Antes de você sofrer a cirurgia, você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ela aceitou Jesus como Salvador. E ela está viva hoje e de vez em quando se comunica conosco. Naquele dia, eu sou uma oportunidade, eu perguntei, eu tinha confiança que Jesus podia tirar aquela pedra da vesícula da Liana e não ia acontecer nada, porque eu já orei por pessoas e Jesus já explodiu pedra que o médico não acharam lugar nenhum mais. Mas Jesus não quis tirar o dela. Ela teve que fazer a cirurgia, porque tinha alguém lá que precisava ouvir todas as coisas contribuem para o bem. Os irmãos entendem? Você não pode achar que tragédias vêm para o mal. Tem coisas que nós não entendemos, mas Deus, que é soberano e sábio, Ele sabe todas as coisas. Tudo que acontece tem um propósito. E nós temos que crer que Deus está no controle de todas essas coisas, todas as circunstâncias. Então essa experiência confirma, porque tudo contribui para o bem. E depois também tem outro fator. Essa garantia que nós temos de que essas coisas elas acontecem, que essa experiência nos confirma. Temos as promessas de Deus também. Olha só que em em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está escrito, pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo, com um alto e claro sim. Todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Quer dizer, Deus tem as suas promessas e o cumprimento delas está em Cristo. Quem tem Cristo tem garantido as promessas de Deus na sua vida, seja qual for. Deus é fiel, Deus é justo, Deus sabe a hora de agir, e Deus é real, é verdadeiro. Então é garantido por essas promessas, e essas promessas elas são operadas pelo poder de Deus, está acima de qualquer poder humano ou maligno. Deus, quando quer operar, ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz, operando eu, quem impedirá? Ele é poderoso. Pode se levantar o inferno inteiro. Pode os reinos se levantarem. Pode tudo se juntar. E você se vê tão pequeno diante de algo tão grande. Mas nessa hora Deus diz, creia em mim. Porque esse grande que você está vendo, eu estou muito acima disso. Eu sou muito mais poderoso do que isso. Não existem circunstâncias que possam medir o meu tamanho, o meu poder. Ele é todo poderoso. Esse todo não é dimensionado. Esse todo, ele é, para nós, irracional. Não dá para usar o raciocínio para entender esse todo de Deus, todo poder. Ele é imenso, acima da nossa compreensão. Então, por isso que quando você imaginar que você está perdendo, está por baixo, está menor, lembre-se de que você serve um Deus que é maior. Aleluia. Os gigantes
assustam. Mas só basta uma pedrinha na funda, guiada pela mão de Deus, para derrubar o gigante da nossa vida. Isso é graça, é suficiente para nós vivermos o tempo de vida que temos aqui antes de nos encontrarmos com Ele. Nós cantamos hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que isso realmente pode ser cantado de coração por nós, ou nós não entendemos direito o que estamos cantando? Maranata quer dizer, vem, Senhor Jesus, vem. É um anseio, é um desejo, é um anseio nosso. Mas, infelizmente, muitas vezes nós temos perdido o foco, perdido o rumo, perdido a direção, pelo fato de que o mundo nos enche de coisas, mostra tantas coisas para nós, que nós ficamos distraídos com as coisas que o mundo nos oferece e esquecemos que tudo que o mundo pode oferecer são tão passageiros. E talvez, como acontecido com muitos, percam antes mesmo de poder desfrutar. Riquezas, padrões de vida, relacionamentos. Quantos começaram bem, mas hoje já não existem mais. E é nisso que vamos nos apegar. Aí você diz, mas eu posso começar outro relacionamento. Eu posso começar outra vez. Você pode. Mas se não tiver a bênção do Senhor, vai ser fracasso e fracasso, frustração, angústia de alma, sentimentos ruins. Quando nós entendemos que a graça de Deus é suficiente, nós deixamos de querer direcionar nossa vida e vamos entregar nossa vida ao Senhor para que Ele dirija. Aí você vai entrar na graça, que é a sabedoria de Deus para as decisões importantes da vida. Porque se você já aceitou Jesus, a decisão mais importante da sua vida você já tomou. Foi crer em Jesus como Salvador. Porque de todas as outras decisões, essa decisão de crer em Jesus foi a que te levou para mudou a tua eternidade. Então não existe nada maior do que isso. Quando eu creio em Jesus, é igual a coisa de a bênção, o melhor de Deus ainda está para vir para nós. É para aquele que não tem Jesus, realmente está, porque o melhor de Deus é Jesus. O que mais Deus poderia oferecer ao mundo? A Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo, em João 3,16, que Ele deu, por esse amor, para comprovar esse grande amor, Ele deu o seu Filho. E Ele disse, todo que crê nele será salvo. Esse é amor, é graça, porque merecimento tem aí? Não tem merecimento, mas é graça. E essa graça é suficiente para tirar todos o que está ofuscando a nossa fé. Ah, Deus não está me abençoando, não estou prosperando, não está dando nada certo, as coisas estão indo mal, meu casamento não está bom, meu relacionamento, minhas finanças não estão bem. Não, para! Já que você não consegue controlar isso, deixa na mão dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agora você tem que colocar à prova a palavra de Deus e dizer, bom, eu não consegui, estou vendo que o negócio está ficando cada vez pior, então você quer saber uma coisa? Eu vou parar de tentar resolver e vou correr aos pés do Senhor. Aí começa a chave da tua vitória. Aí começa. Aos pés de Cristo. É a chave da vitória para a sua vida. Essa graça é alcançada e é suficiente. Maria, irmã de Lázaro, quando Jesus chegou à casa dela,
Ela e Marta deveriam estar preparando alimento para os convidados, porque Jesus, quando ele ia bastante gente com ele. E eles eram amigos, Jesus gostava muito dessa família. E quando Jesus chegou, Maria, vendo que Jesus estava chegando, já correu e foi aos pés de Jesus e ficou lá, só ouvindo ele falar. E Marta lá, vendo que Maria não estava ajudando, correu e disse: mestre, olha minha irmã aí, ela está aí aos teus pés, aí, sem fazer nada, eu estou lá ocupada com tanta coisa para fazer e ela não vem me ajudar, manda ela vir me ajudar. Eu disse: Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas uma só é suficiente. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Quer dizer que Jesus estimulou a Maria a continuar ali? Não! O que Jesus queria que Marta entendesse é que, acima dessa problema de alimento físico, o alimento espiritual é muito mais importante para dar saúde para nós. Essa saúde física, ela é perdida quando a saúde espiritual ela cai. É interessante que isso é muito importante nós sabermos. Quando você está bem espiritualmente, fisicamente você fica bem. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Ele é o alimento da nossa alma. E o que mais fica doente na nossa vida é a alma. A tristeza, a angústia, o sofrimento, a depressão, tudo, alma. E quando nós estamos no equilíbrio do Espírito, o Espírito Santo, a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então isso é graça. Porque nós não temos nada em nós para nos alegrarmos, mas em Cristo podemos todas as coisas. Isso é graça suficiente. E o poder de Deus que opera isso em nós. Lá em Efésios 1,19 está escrito que também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso. Quer dizer, esse poder que nós falamos que é imensurável, é todo poderoso. Esse poder é operado, amados, em nossa vida para abençoar, para guardar, para direcionar todas as coisas. Até quando Deus castiga a gente, Ele está fazendo bem. Até quando Deus julga-nos, até quando Deus mata, Ele faz bem, porque Ele faz por amor. Ele leva pessoas, porque muitas vezes tem pessoas que, se continuar vivas, se distanciarão deles e perderão a eternidade. Então ele, sabendo disso, ele já recolhe. Se você ler o Velho Testamento, ele recolheu muitos, até reis, porque estavam caminhando para caminhos que iam distanciar-se dele e iam se perder. E Deus, então vem cá, vem embora, vai outro governar no seu lugar. E ele faz isso por quê? Por amor. Quando a gente entender isso, a gente vai ficar até tranquilo. E vai procurar fazer o bem, para Deus não levar a gente embora logo, se não quiser ir embora. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se Deus olhar para nós e vermos que somos muito encrenqueiros, Ele vai fazer alguma coisa. E se não der certo nenhuma das coisas que Ele fizer, se você não aceitar, então vai assim, então tá bom, então vem para cá. E aí você pensa assim, nossa pastor, isso aí você está falando o quê? Estou falando, então é isso mesmo que você está ouvindo. Até quando Deus mata, Ele é justo. Mas Ele não mata ninguém que já está vivo e não morre mais.
Você acha que um crente morre? Ele pode sair do corpo, como os apóstolos falaram, Pedro falou, Paulo também. Principalmente Pedro, esse tabernáculo aqui, ele vai se desmanchar. Mas o outro, eterno, a casa espiritual, essa nunca mais. E quando Jesus foi transfigurado, os discípulos puderam ver. Moisés, Abraão, já tinha morrido? E por que estava ali? Então esses mostram o quê? Que aquele que crê em Deus não morre. Ele só muda de estado. Ele só muda de condição. Isso é graça suficiente para você crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. E por final, isso tudo é comprovado por algo que o mundo não pode ter, só você que crê, que é a presença de Deus. Jesus está aqui. A presença dele é real. Ele está olhando para nós agora com um olhar de amor. E vocês recebendo essa palavra no coração, ele observa o coração de cada um e sabe o pensamento de cada um agora. Ele sabe quem está recebendo, quem não. Ele sabe quem está questionando ou não. Mas ele é amoroso, ele é paciente, ele é benigno, porque ele é amor. E acima de tudo ele é vida. Jesus não tem vida, ele é. Quem tem Jesus tem vida. Aleluia, glória a Deus. Agora, passamos momentos difíceis aqui, porque no mundo teremos aflições, ele disse. Mas que nós não devíamos perder o ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele venceu, está aqui, presente espiritualmente, pela fé, podemos sentir a sua presença. Glória, porque ele quer que você sinta a presença dele, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos dá essa sensação, esse sentimento. A presença dele é real. Aleluia. É tão real que mesmo vocês aqui presentes e quem está assistindo lá pode estar sentindo agora essa presença gloriosa. Glória a Deus. Algo maravilhoso. Glória. Que mexe dentro de nós, que remove a sujeira de dentro de nós e vai limpando o nosso entendimento e fica mais claro a nossa compreensão. Ele está aqui. Ele é Deus. O profeta Isaías, ele fala, Deus falando através dele, lá no capítulo 41, no versículo 10, ele diz assim, não tenha medo, eu estou com você, não desanime, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, com a minha poderosa mão direita eu vou te sustentar. Aleluia. Oh, aleluia. Isso é graça. E é graça suficiente. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa produzir em nós essa fé para gozarmos dessa graça. Aleluia. Graça essa que começou lá na salvação, quando pela graça fomos salvos por meio da nossa fé. E nós sabemos que isso não veio de nós, é um dom de Deus, é um presente. Não veio de obras, porque nenhum de nós pode se gloriar porque fez mais ou menos para o Senhor. Cada um de nós aqui foi salvo porque creu em Jesus Cristo. E essa é a graça suficiente para acumular não somente essas riquezas eternas, mas também a nossa vida aqui na terra, esperando o dia do nosso, aleluia, retorno para a glória. Por que retorno? Porque já fomos comprados. Já temos um selo, que é o Espírito Santo que habita em nós, como diz, propriedade de Deus. Aleluia. Endereçado para o céu.
é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo colocado dentro de cada um de nós. E se você não sente isso, então você peça a Deus. Você precisa sentir, de outra forma não há salvação para você, não há nenhuma esperança para você na eternidade. Só Jesus nos leva a Deus. Só Jesus é a porta para os céus. Só Jesus pode perdoar os pecados. Somente Jesus salva, liberta, cura. Somente Jesus. Aleluia. Não há outro, não há ninguém que possa fazer isso. Só Jesus. E se você crê nisso, você está salvo. O ladrão da cruz, ele não tinha muito tempo também. Mas a graça foi suficiente para ele, pois ele sabia que estava condenado pelos seus pecados, mas ele reconheceu. E creu que Jesus, que estava ali também morrendo com ele, era o Filho de Deus. E o que aconteceu? Ele foi salvo pela graça. Quando ele pensava que Jesus ia para o reino dele, ele ia ser lançado no inferno, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Que graça é essa maravilhosa. Vamos ficar em pé. Nós não podemos perder o foco da graça. Nós não podemos perder, amados, a direção que foi dada a nós. Tão alto amor. E Ele quer intimidade conosco, pois somos dele. Paulo, ele tinha um sentimento tão forte dessa intimidade que ele disse: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, eu quero vivê-la na fé do Filho de Deus. Que nós possamos também falar isso, não para outros, mas para Jesus. Eu não quero mais viver para mim mesmo. E chegar ao ponto de dizer: o viver para mim é Cristo. O morrer é lucro. Perdi o medo da morte, pois o inferno não é o nosso lugar. Pois Jesus, pela sua graça suficiente, nos tirou de lá e nos endereçou para a eternidade com Ele. Pela graça somos salvos. E creia nisso, que todas as coisas que acontecerem na sua vida sempre vai contribuir para o bem. Mesmo que agora você não entenda. Eu passei anos sem entender o propósito de Deus para mim e meus filhos. Quando eu saí para servir ao Senhor, e Ele disse que cuidaria dos meus filhos. Mas o que eu vi foi uma demandada deles para o mundo. E lá correram todos os riscos que você pode imaginar. E eu perguntei: Deus, o Senhor falou que ia cuidar dos meus filhos. E Ele disse: cuida da minha obra, porque dos teus eu vou cuidar. Aleluia. Hoje estão todos lá, aleluia, servindo a Deus. Não importa onde o inimigo leve, a graça de Deus é suficiente. Ele vai lá e pega e puxa. Porque Ele é Senhor. Ele é todo poderoso. E você tem que crer nisso. Você não crê num Deus fraco, um Deus frágil, que se engana. Um Deus que não sabe o amanhã. Um Deus que tudo pode. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus da graça, um Deus da misericórdia, um Deus do poder. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é todo poderoso, tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é o Deus que você e eu servimos. Aleluia! Glória a Vamos Deus! parar de pensar num Deus fraco, frágil.
Vamos deixar de olhar nos noticiários e pensar que está tudo perdido, que tudo acabado. Você e eu, não. Nós temos um endereço, nós temos um lugar para ir. O Senhor vai nos levar embora daqui. Aleluia, não vai demorar muito tempo. Ele vai nos buscar. A sua igreja, aleluia, estará lá na glória com Ele e nada mais poderá nos separar. É isso que nós temos que levar em frente e pensar. A partir de hoje, pare de ser covarde, pare com esse medo e diga: agora eu não tenho mais medo, tudo está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso e eu vou confiar nele. Eu vou olhar para frente e para o alto. Eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E nada poderá me abalar, nada poderá tirar a minha fé. Esse Deus que salvou a minha vida, que salvou-me dos meus pecados, perdoou todos eles e me deu um nome escrito lá no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa graça é suficiente. Tudo isso de graça. Tudo isso sem aquela coisa de e curar Deus com. E curar Deus com. Assim. Aleluia. Como fala de graça em japonês? Murió. 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 Murió? Murió? Murió. E curar Deus com. Murió. Aleluia. Não é furiou, não, é murió. Furiou é outra coisa, né? Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que a partir de hoje você entenda isso. Renove sua comunhão com Deus. Diga: Senhor, eu estava meio embaraçado aqui, estava tudo bagunçado minha mente, mas hoje a tua graça me fez voltar para o lugar. Agora eu sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque eu creio nele, pela graça, por meio da fé. E eu vou para o céu. Merece? Não mereço, mas Jesus me deu. Ele é o meu Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus agora e diga: Senhor, eis-me aqui. Toma minha vida em tuas mãos. Tudo que eu tenho tentado e fracassado a partir de hoje, eu vou colocar em ti, diante da tua presença. E o Senhor vai me ensinar e guiar-me por caminhos eternos. Porque a tua palavra sondou o meu coração hoje. A tua palavra entrou lá no íntimo da minha alma e mostrou-me e desnudou o meu ser. E Deus ouviu a oração do pastor quando disse: tudo que está oculto, o Senhor revela. Deus revelou hoje o quarto escondido do seu coração. E você percebeu que a tua fé é fraca. Mas mesmo quando a fé nos falta, o Senhor ainda nos estende a mão e nos levanta e nos coloca de pé. Então ore ao Senhor agora. Pai Celestial, toma a nossa vida.